Boa noite, turma da Eucaristia. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 2. O encontro de hoje no manual é o encontro da página 48. Os sacramentos são sinais de Deus em nossa vida. Deus tem uma maneira de se comunicar e revelar seu amor por nós através dos sinais. Ele enviou o seu Filho como sinal de sua ação salvadora e de seu amor presente por nós. Os gestos, palavras e ações de Jesus manifestaram o amor de Deus pelos homens. Hoje nós vamos falar sobre os sacramentos. Então, nós vamos agora para a liturgia. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de 4 a 9. E já eu volto para eu poder dar entendimento a vocês sobre os sacramentos. O que são os sacramentos? Veja, muitas pessoas têm uma dificuldade de entender o que são os sacramentos. Por quê? Porque nós estamos num ambiente onde as coisas estão perdendo o seu significado e se esvaziando. Para muitas pessoas, os sacramentos, os 7 sacramentos da Igreja Católica, batismo, confirmação, Eucaristia, assim por diante, são simplesmente rituais simbólicos. Como se Deus quisesse, através daqueles sinais, ensinar alguma coisa para nós. Mas os sacramentos, na realidade, são sinais, mas são sinais eficazes, ou seja, são sinais que operam, que realizam aquilo que eles significam. Portanto, o sacramento, enquanto tal, é uma ação divina. Mas, em geral, o que nós podemos dizer dos sacramentos? O que nós podemos dizer dos sacramentos é que eles são a forma que Jesus nos deu para distribuir em nossas vidas as graças e os méritos da sua salvação. Vamos entender esse conceito porque sem isso não é possível nós entendermos aquilo que é a chamada economia sacramental, ou seja, a forma de os sacramentos agirem em nossa vida. Nós podemos dizer que todos nós já fomos salvos em Jesus Cristo. Jesus já salvou a humanidade inteira. É aquela questão de que Jesus derramou seu sangue para todos. Mas nem todos receberam o fruto dessa salvação. Ou seja, embora Jesus tenha morrido por todos, na realidade, ele salvou muitos, mas não todos. Por quê? Porque nem todos se abriram para receber, para que essas graças fossem aplicadas na sua vida. Então, nós sabemos isto. Nós sabemos que Jesus é o nosso Salvador. Ele já salvou e os méritos dele na cruz são suficientes para salvar a humanidade inteira. Não somente a humanidade que está viva hoje, mas a humanidade desde Adão e Eva até o último homem no fim dos tempos. Jesus salvou a todos. Mas e aí? E essa salvação? Como ela que ela faz para entrar na minha vida? É a aplicação desse fruto. Então Jesus colocou um tempo, o tempo que vai desde a sua Páscoa, ou seja, morte, ressurreição, subida aos céus e o derramamento do Espírito Santo. Esse tempo dos eventos pascais até o fim dos tempos é o tempo que nós chamamos de economia sacramental. É o tempo em que Deus age para nos salvar através dos sacramentos. Antes de Cristo, não havia sacramentos. E quando Cristo voltar e vier o fim dos tempos, no céu não haverá sacramentos. Por quê? Porque os sacramentos são instrumentos que Deus usa para tocar em nós e para que nós recebamos as graças de nosso Senhor Jesus Cristo. Para a gente entender o que realmente são os sacramentos, é necessário que a gente saiba que Deus usa a humanidade de Cristo para nos salvar. Esse é um conceito que muitas pessoas perderam. Ou seja, é verdade, Deus é quem salva,
Mas Deus quis salvar se tornando homem. E se tornando homem, ele tem um corpo e uma alma, uma humanidade, que é um instrumento de salvação. E é por isso que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, enquanto Deus, ele é verdade e vida. Sim, porque a vida vem dele. Enquanto Deus, ele é verdade. Porque é ele quem tudo criou. Mas ele só é caminho enquanto homem. Ou seja, a escada que une o céu e a terra. Se não houvesse humanidade, se Jesus não tivesse se feito homem, não haveria esta união entre o céu e a terra. Então nós poderíamos dizer que os sacramentos são como tocar no corpo de Jesus. Ou seja, assim como aquela mulher que sofria de hemorragia, que tocou na franja das vestes de Jesus, na fímbria do seu manto, também nós nos sacramentos, nós podemos ter acesso a Jesus, através desse toque da graça. Mas esta graça que é realizada pelos sacramentos como sinais eficazes verdadeiramente que transformam a nossa vida, só tem frutos se nós realmente nos abrirmos para eles. Então, existe aqui uma distinção. Os sacramentos são sinais eficazes, mas este sinal eficaz só vai ter proveito na sua vida, só vai ter fruto se você se abrir para ele com a fé, com a devoção, com a intensidade, dependendo da sua generosidade. Então, vivemos nesta economia sacramental, nesse tempo em que Cristo nos toca, como tocou em tantos pecadores, doentes, nos seus tempos aqui na terra. Ele nos toca através dos 7 sacramentos. E aí, conseguiram entender a liturgia, entender um pouquinho sobre o sacramento, sobre o amor de Deus por nós, que Ele nos mostra através dos sinais. E esses sinais hoje, que nós vamos falar, entre tantos outros, são os sacramentos, tá? De uma maneira geral. E a partir do encontro que vem, eu vou estar detalhando cada sacramento para vocês, tá? Sacramentos são sinais sensíveis e eficazes da presença de Deus em nossa vida. Os sacramentos estão divididos em 3 grupos. O primeiro grupo, que vocês conhecem melhor, que é o da iniciação cristã, é o batismo, a Eucaristia e a confirmação, a crisma. O segundo grupo chama o grupo da cura. Nós temos a reconciliação. O que é reconciliação? É a confissão, o ato de se confessar. Eu me arrependo dos meus pecados e vou me reconciliar com Deus. E eu tenho a unção dos enfermos. Quando as pessoas estão doentes em hospitais, elas recebem, o padre e recebem o sacramento da unção dos enfermos. E nós temos também o grupo do serviço da comunhão. São sacramentos de serviço, que é o primeiro é o matrimônio e o outro é a ordem. O matrimônio é a aliança do amor e fidelidade entre homem e mulher, que é um sinal de amor de Cristo e a igreja. Por isso que nós usamos a aliança. Nós fazemos uma aliança. O noivo e a noiva fazem uma aliança. E isso é abençoado por Deus. Nós servimos a comunhão através do matrimônio. E nós temos a ordem, que são os padres e as madres que prestam serviço à igreja, ensinando, atualizando a missão de Cristo como pastor da comunidade. Então, os sacramentos são divididos em 3 grupos. O que vocês vão receber de imediato são os sacramentos da iniciação cristã. Então, quando vocês eram pequenos, vocês receberam o batismo, que é a segunda data de aniversário de vocês. É o primeiro dia que vocês nasceram, e o batismo é quando vocês nasceram para a vida cristã, quando vocês nasceram para Deus. A partir desse momento, vocês foram convidados a ser missionários durante a vida. O segundo sacramento que vocês vão receber o ano que vem
é o sacramento da Eucaristia. Vocês vão receber Jesus, vocês vão abrir o coração para Jesus. É o alimento que nos fortalece no seguimento de Jesus Cristo. Jesus se entregou por nós como alimento. Aí nós vamos reviver como a gente estivesse na última ceia de Jesus, quando ele divide o pão entre os apóstolos e o vinho. Então, o pão é o corpo dele e o vinho é o sangue dele. É o que vocês vão receber. Por isso que eu estou preparando vocês para receber esse sacramento tão especial. E depois, vocês vão receber a crisma, que é o sacramento que nos dá forças para seguir com Jesus. É um sacramento que é de compromisso entre vocês e a igreja. A catequese, como eu falei para vocês, não se encerra quando vocês recebem o sacramento da crisma. Vocês, a partir do momento que receberam esse sacramento, vocês começam a se dedicar dentro da sua comunidade. Quando vocês estiverem mais velhos, vocês podem receber o sacramento do matrimônio, ou alguns que têm a vocação podem receber o sacramento da ordem. Mas tudo isso dentro da nossa comunidade, dentro da nossa igreja. Então, eu estou preparando vocês para ser missionários, para vocês serem aquelas pessoas que vão anunciar a boa nova, anunciar Jesus Cristo. A catequese é para nos aproximar de Deus e do Filho dele. Não é só para o sacramento. O sacramento é uma consequência da nossa caminhada espiritual. Então, eu quero que vocês fiquem bem alertas a isso. A catequese é um alimento, para vocês crescerem em graça. Então, a catequese não se encerra após a crisma. Então, eu estou sempre convidando vocês para fazer parte de algum movimento, alguma pastoral, algum ministério. A igreja está aberta a vocês, a igreja precisa de vocês, certo? Então, eu vou deixar para vocês a atividade da página 50, que é essa daqui, tá? Aí vocês vão fazer, por favor, fotografem e mandem para mim. Eu estou sentindo muita falta de muitos catequizandos, então comecem a assistir, vocês que têm amigos no grupo, peçam para eles assistirem um vídeo, se tiver dúvida, mandar para mim, eu estou sempre respondendo dentro do possível. Aquilo que eu não souber, estarei buscando para poder trazer a informação para vocês. Mas participem, tá bem? Então, beijos, até a semana que vem.